Graça e paz do Senhor Jesus. Vamos ler Gênesis capítulo 19, versículo 23. Ló chegou a Zoar quando o sol aparecia no horizonte. Então, o Senhor fez chover do céu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Destruiu-as completamente, além de outras cidades e vilas da planície, e exterminou todos os habitantes e toda a vegetação. A mulher de Ló, porém, olhou para trás enquanto o seguia e se transformou numa coluna de sal. Naquela manhã, Abraão se levantou cedo e correu para o lugar onde tinham estado na presença do Senhor. Olhou para a planície em direção a Sodoma e Gomorra e viu colunas de fumaça subindo do lugar onde antes ficavam as cidades, como fumaça de uma fornalha. Contudo, Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando-o do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Algum tempo depois, Ló deixou Zoar, pois tinha medo do povo de lá, e foi morar numa caverna nas montanhas com as suas 2 filhas. Certo dia, a filha mais velha disse à irmã: "Nesta região não resta homem algum com quem possamos ter relações, como fazem todas as pessoas. E logo nosso pai será velho demais para ter filhos. Vamos embebedá-lo com vinho e então nos deitaremos com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai." Naquela noite, portanto, embebedaram o pai com vinho e a filha mais velha teve relações com ele. E ele não percebeu quando ela se deitou, nem quando se levantou. Na manhã seguinte, a filha mais velha disse à irmã mais nova: "Ontem à noite tive relações com nosso pai. Vamos embebedá-lo com vinho outra vez hoje à noite e você terá relações com ele. Com isso, preservaremos nossa descendência por meio de nosso pai." Naquela noite, portanto, voltaram a embebedar o pai com vinho e a filha mais nova teve relações com ele. Mais uma vez, ele não percebeu quando ela se deitou nem quando se levantou. Como resultado, as 2 filhas de Ló engravidaram do próprio pai. Quando a filha mais velha deu à luz um menino, chamou de Moabe. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Moabitas. Quando a filha mais nova deu à luz um menino, chamou de Ben-Ami. Ele se tornou o antepassado do povo conhecido até hoje como Amonitas. Até aqui. Vimos ontem que o juízo de Deus veio sobre Sodoma e Gomorra. Na verdade, na primeira parte do capítulo 19, nós demos mais destaque à impiedade, à maldade que tomou conta de toda a cidade de Sodoma e das cidades ali vizinhas, pequenas cidades ao redor. A iniquidade, o pecado tem um poder de contaminar, de se propagar muito grande. Por isso a Bíblia diz que nós devemos fugir não só do homem mau, do conselho mau, mas a Bíblia diz que devemos fugir até da aparência do mal, daquilo que nos aproxima demais do pecado e das suas contaminações. Gênesis capítulo 19, a partir do versículo 23, que nós lemos agora, nos fala aí do juízo que veio sobre essas cidades, e nós podemos destacar algumas coisas muito importantes. Primeiro, sim, que, irmãos, o juízo de Deus sobre o pecado é inevitável. Por mais que a gente tente negar, o juízo de Deus vem e veio. E nós falamos ontem, né? Esse juízo que vem aqui sobre Sodoma e Gomorra é um símbolo do juízo final que vai vir sobre todas as cidades que vivem na iniquidade, no pecado. É impressionante, a gente viaja e a gente vê como que a imoralidade, as drogas, a violência, a corrupção atinge as cidades de uma maneira geral. Há países que esse nível é menor, há países que é maior, mas, num geral, o pecado, ele contamina todas as nações. E o juízo de Deus virá sobre todas as nações. É interessante o versículo 29 observar que Deus, ele tem misericórdia de Ló e da sua família por causa da intercessão de Abraão.
Gênesis 19, versículo 29 diz: contudo Deus atendeu ao pedido de Abraão e salvou Ló, tirando do meio da destruição que engoliu as cidades da planície. Então, amado, mesmo que nós vivamos cercados pelo pecado, pela destruição, vendo tanta coisa terrível ao nosso redor, nós não podemos deixar de orar, interceder. A nossa intercessão traz livramento a muitas pessoas, traz salvação a muitas pessoas. Deus vai usar a oração da igreja, do povo de Deus, para que pessoas sejam livres. Então, no meio da destruição das cidades da planície de Sodoma, Deus livra Ló, Deus tira Ló e a sua esposa e suas filhas. Mas perceba também, nesse trecho de Gênesis 19, que o juízo de Deus não só destruiu a cidade, mas o juízo também acabou alcançando a mulher de Ló. Irmãos, aquela mulher viu os anjos, aquela mulher conheceu Abraão, aquela mulher, ela teve a mesma revelação que Ló teve, mas o coração da mulher de Ló era um coração dividido. Ela amava Sodoma, ela amava aquele estilo de vida onde Deus não era honrado, onde Deus não era considerado. A destruição, então, não vem só sobre as cidades impiedosas. A destruição e o juízo de Deus também vai vir sobre aqueles que, mesmo conhecendo a verdade, sabendo que Deus está avisando, permanece com o coração dividido, apegado ao que o mundo oferece. O coração da mulher de Ló nunca saiu de Sodoma. Por isso que o anjo falou: não olhe para trás, Ló, saia logo, depressa. E Ló, mesmo sendo justo, ele estava ainda se movendo na passividade, demorando. Você percebe aqui uma fraqueza já em Ló, mesmo sendo um homem que se afligia com o pecado ao seu redor. Agora a mulher dele não, ela era apegada, ela amava Sodoma, ela amava as coisas do mundo. Irmãos, a mulher está vendo o juízo, ela está ouvindo, o fogo começou a cair, chuva de enxofre. Alguns acreditam que pode ter sido até algum tipo de Deus ter usado, algum tipo de algum vulcão ali próximo, alguma maneira que Deus trouxe fogo, destruição. Mesmo assim ela desobedece o comando, olha para trás. Não foi um olhar apenas distraído, foi um olhar porque ela não queria abandonar a velha vida. Há pessoas que elas frequentam as igrejas, elas vêm aos cultos, elas começam a gostar de algumas coisas, às vezes elas têm medo até do juízo, mas elas não conseguem se desligar, se apartar, e o coração delas está preso ao mundo. Lucas 17:32, Jesus falou: lembrai-vos da mulher de Ló. A mulher de Ló virou um ícone da apostasia. Pessoas então que sabem que o juízo de Deus vai vir, que percebem que Deus quer tirá-las deste mundo, de um lugar, de uma influência, de uma cultura, mas permanecem apegadas ao seu passado. Elas amam de alguma forma o prazer do pecado. A mulher de Ló então também foi atingida pelo juízo de Deus. Capítulo 19 de Gênesis então fala sobre o juízo sobre as cidades impiedosas, mas também fala sobre o juízo sobre os que estão com o coração dividido, que não se apartam, o seu coração não se aparta de Sodoma. E terceiro, a gente percebe aqui, além desses dois juízos, a gente percebe também que as consequências da cultura de Sodoma também contaminaram a Ló e a sua descendência. Irmãos, é muito triste quando a gente lê um texto como esse, mas a Bíblia, ela não esconde realidades, porque a Bíblia foi escrita para revelar Deus, os seus planos, e mostrar também a natureza pecaminosa do homem, para que a gente veja e se arrependa de toda semente de iniquidade no nosso coração. O texto logo aí em Gênesis, no começo de tudo, nos mostra o pecado do incesto, que é filhas tendo relação com o próprio pai. Você percebe aí que Ló,
ele não aceita ser direcionado por Deus, ele quer escolher o lugar para o qual ele vai. Em Gênesis 19, no versículo número 21, diz: disse o anjo: atenderei o seu pedido, não destruirei o vilarejo, mas vá logo, fuja para ele, pois não posso fazer nada enquanto você não chegar lá. Então, o anjo queria levar Ló e a sua família para bem longe de Sodoma, mas ele falou: não, eu quero aquele lugar. Mais uma vez ele se movia pelo desejo, pela sua vontade, ele não se submetia à direção de Deus, à confiança que Deus ia encaminhá-lo para um lugar melhor, e ele fica ali próximo, e quando ele se vê naquele lugar, as filhas de Ló demonstram o quanto o coração delas foi contaminado por Sodoma. No versículo de número 31, certo dia a filha mais velha disse à irmã: não resta homem algum nessa região para a gente poder ter relação, como fazem todas as pessoas. Nosso pai está velho e logo ele não vai poder ter filho, então vamos embebedá-lo e vamos ter filhos com ele. De onde que elas tiraram essa ideia? Isso era um dos pecados de Sodoma, a imoralidade. Uma sociedade, quando vai se tornando impiedosa, se afastando do Senhor, uma sociedade quando endurece o coração, uma geração quando endurece o coração contra a palavra de Deus, ela vai se tornando como Sodoma. E os pecados de Sodoma, mais uma vez eu quero enfatizar para os irmãos, para que a gente não se esqueça, está em Ezequiel 16, 49, os pecados de Sodoma envolvia, irmãos, isso tudo está junto: materialismo, indiferença aos necessitados e mais pobres, orgulho humano e a imoralidade. Uma coisa está ligada à outra. Quanto mais nós não buscamos e não tememos o Senhor, vamos nos apegando às coisas deste mundo, nos tornando orgulhosos, indiferentes aos que têm menos e que são necessitados, vivendo uma vida apegada à imoralidade e a todo tipo de imoralidade, pornografia, adultério. Tudo isso é fruto de uma sociedade que se afastou do Senhor, que não teme a palavra de Deus. As filhas de Ló dizem o seguinte: não tem mais ninguém aqui, vamos fazer do jeito que a gente sabe, que a gente aprendeu, imitando a imoralidade e a embriaguez. Perceba como que a embriaguez está sempre conectada a um estilo de vida longe de Deus. E as filhas de Ló não confiavam no Senhor que elas poderiam encontrar um marido, e elas praticam a imoralidade, e elas geram filhos que se tornam inimigos do povo de Israel em todos os séculos seguintes. Imagine, irmãos, esses dois povos, a Bíblia faz questão de colocar aqui, e você vai vê-los se levantando contra Israel lá em Deuteronômio e em diante. Tanto os moabitas como os amonitas, descendentes de Ló, se tornaram inimigos terríveis do povo de Israel, mostrando como que o pecado pode contaminar a gente, mesmo saindo de Sodoma. As consequências do pecado de Sodoma permaneceram sobre essa família, mas como a Bíblia também demonstra, Deus é um Deus de misericórdia e graça, e a Bíblia fala de uma moabita que foi alcançada pela salvação do Senhor, uma mulher chamada Ruth, cujo livro tem o nome dela, mostra que essa mulher, ela temeu o Senhor, ela aprendeu a honrar a Yahvé, ela seguiu a sua sogra, Noemi, e Deus a honrou de uma maneira tremenda, mostrando, irmãos, que mesmo que nós tenhamos consequências de pecados familiares ou da cidade, nação que nós estamos sobre a nossa vida, quando nós nos arrependemos, cremos no Senhor, nos voltamos para Ele, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque a Ruth não só foi salva, mas ela se tornou avó daquele que viria a ser o rei Davi, e ascendente, participou aí da genealogia do próprio Senhor Jesus, uma moabita. Então o que nós precisamos aprender, amado, é que nós não podemos brincar com o pecado. O pecado traz destruição terrível, contaminação, rouba tempo, rouba saúde, rouba
a nossa vida em vários aspectos, nós precisamos aprender com o juízo de Deus na Bíblia, porque Deus é um Deus justo, e perceber que mesmo Ló, que Deus livrou pela intercessão de Abraão, teve perdas terríveis, porque os embaraços deste mundo, as coisas deste mundo só vão trazer perdas, só vão trazer juízo. A Bíblia diz que no dia do juízo Deus vai passar como que um fogo, e tudo que a gente fez, todas as obras, elas vão ser julgadas pelo fogo. E mesmo as boas obras que a gente faz, a Bíblia diz que Deus vai passar o fogo, porque tem boas obras que a gente faz, que é a motivação, que o coração não é inteiro, que a motivação não é a glória de Deus. Então, amados, isso não deve nos tornar pessoas com medo de Deus, mas deve encher o nosso coração de temor, de amor pelo Senhor, de aversão a este mundo, a aparência deste mundo, porque essas coisas passam, o mundo passa bem como as suas cobiças, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Vamos orar. Pai, que a Tua palavra viva, santa e poderosa aumente em nós o nível de temor. Pai, nós não queremos ser como Sodoma, que deliberadamente pecou, blasfemou, endureceu o coração contra o Senhor, se tornaram indiferentes ao Senhor, ao pecado, aos pobres, aos mais necessitados, se tornaram pecadores terríveis diante do Senhor, por causa do orgulho, da soberba, a imoralidade os cegou. Tem misericórdia, Pai, de nós e das nossas cidades, e das nossas famílias, que muitas vezes estão assim como essa cidade, que foi terrivelmente destruída e deixada como símbolo para nós. Pai, perdoa as contaminações no nosso coração. Senhor, livra-nos de nos tornar como a mulher de Ló, alguém que sempre está olhando para o passado com saudades das coisas da onde o Senhor nos libertou e tirou. Livra-nos, Pai, das contaminações, livra-nos de nos tornar, ó Deus, contaminados pelo pecado ao nosso redor, diminuindo o padrão de santificação, de moral, de caráter em nossas vidas, com um estilo de vida cheio de passividade, de ociosidade, como era em Sodoma, de glutonaria, como era em Sodoma. Livra-nos, Pai, da iniquidade. Senhor, nos santifica mais. Nós queremos ser como Abraão, que intercede, que clama e que anda na Tua presença, como lemos hoje, que permaneceu na Tua presença, que buscava te ouvir e andar na Tua presença. Senhor, nos santifica nesse tempo e livra os nossos familiares, que assim como Ló estão presos ainda dentro desta cultura mundana e impiedosa. Em nome de Jesus nós suplicamos ao Senhor. Amém, Jesus. Amém.